não sei se vocês sabem, mas nos últimos anos o Brasil tem vivido aí um cenário político turbulento, marcado por um evento que abalou as estruturas da República. Uma tentativa de golpe que levou à rua milhares de manifestantes e arrastou para o banco dos réus nomes de peso do primeiro escalão da política nacional e das Forças Armadas. E aí, o que antes parecia impensável, ver figuras influentes sendo investigadas, processadas e até condenadas, passou a fazer parte da rotina das manchetes. Tribunais se tornaram extensões das bancadas do telejornal, e a palavra prisão se encontra presentíssima em todo e qualquer noticiário dedicado a Brasília. E nesse ambiente carregadíssimo de tensão, um objeto antes discreto ganhou um destaque inesperado: a tornozeleira eletrônica. Parte símbolo de punição, parte acessório inevitável, ela virou um item fashion político. Não pela estética, mas pela frequência em fotos, vídeos e memes. Pois é, de gadget policial discreto, ela se transformou num verdadeiro ícone de um momento histórico, marcando presença nos pés de ex-poderosos que hoje caminham com passinhos vigiados. Mas a tornozeleira eletrônica é apenas o capítulo mais recente de uma longa narrativa sobre como a sociedade pune aqueles que violam as suas leis. Para entender o seu papel e o seu significado, a gente precisa voltar no tempo e percorrer séculos de história, conhecendo as punições do direito desde as leis da antiguidade até as formas modernas de punição penal. Vem com a gente que essa é a história que a gente vai contar hoje no Telescópio. Vamos começar do começo. Desde que existe uma sociedade, existe o direito. Ainda que em outras formas, até mesmo nas mais ancestrais comunidades, regras de convívio eram necessárias e, por consequência, punições eram previstas. No início, essas punições eram decididas de forma direta e muitas vezes pessoal, como verdadeiras vinganças entre famílias ou clãs. Com o tempo e com a complexidade da sociedade, surgiram aí códigos que formalizavam essas regras. Um dos registros mais antigos que existem, o Código de Ur-Nammu, criado por volta de 2000 anos antes de Cristo na Suméria Antiga, já previa sanções que eram surpreendentemente mais compensatórias do que cruéis. Alguns crimes, por exemplo, podiam ser literalmente pagos com moedas de prata. Já o conhecido Código de Hammurabi, cerca de 1750 anos antes de Cristo, imortalizou a lei de Talião, aquela que diz olho por olho, dente por dente, e já trazia aí uma marca indelével da sociedade humana, tá? A pena variava conforme a posição social da vítima e do agressor. Já no Torá, as leis religiosas e civis se misturavam, prevendo desde indenizações até a pena capital para crimes que hoje a gente chama de desvios morais ou religiosos. Já o direito romano, por sua vez, diversificou as respostas penais com mais criatividade e alguns toques de crueldade. Tinha aí confisco de bens, exílio, decapitação e a mais famosa delas, a crucificação. Olha só, aqui a pena já começava a se aproximar daquela ideia de que apenas o Estado deveria ter o poder de punir as pessoas, afastando aí a vingança privada e criando uma lógica de exemplo público. Mas vamos seguir a nossa linha do tempo. Do mundo clássico, a gente passa à Idade Média, onde crime, pecado, exemplo público e espetáculo tudo se confundia. A Igreja Católica tinha uma enorme influência nas leis. O julgamento de uma pessoa podia ter tanto de religião quanto de justiça. Que mistura! As punições eram públicas e teatrais. Tinha tortura, enforcamento, amputações ou execuções na fogueira. A ideia não era só punir o infrator, mas também servir de espetáculo para assustar quem pensasse em cometer o mesmo crime. E muitas vezes toda a comunidade era obrigada a assistir esse show de horrores. No Brasil, a história do direito punitivo começa no final desse período, quando ainda era uma colônia de Portugal, e exatamente por isso
eram aplicadas aqui as leis portuguesas, grandes compilações chamadas ordenações, as afoncinas, manuelinas e, por fim, as filipinas. Essas leis aí previam um verdadeiro cardápio de penas que iam muito além da prisão. Tinha exílio para regiões distantes, trabalhos forçados nas galés, açoites e várias formas de pena de morte. E se você sempre desejou aí ter uma morte natural, talvez seja importante contextualizar o significado dessa naturalidade. No Brasil colônia, a chamada morte natural não tinha nada a ver com morrer de velhice ou em paz, não. Era, na verdade, execução na forca. Supernatural. E como se não bastasse, além da morte natural, tinha ainda a morte natural para sempre. Eu suponho que em oposição a todas as outras mortes naturais que são apenas temporárias. Enfim, na morte natural para sempre, após a execução, o corpo ficava exposto por meses como forma de humilhação e a memória do condenado era oficialmente declarada infame. Essa foi a pena imposta, por exemplo, para o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira. Enforcado no Rio de Janeiro, ele teve o corpo esquartejado e partes expostas em diferentes cidades de Minas Gerais, enquanto a cabeça foi fincada em praça pública. A sentença ainda determinava a maldição oficial da sua memória, proibindo qualquer homenagem. O curioso é que essa condenação foi completamente revertida com o advento da República e acabou nos presenteando aí com um feriado nacional. Ok, daí com o avanço das ideias iluministas e o fortalecimento do Estado moderno, o castigo deixou de ser visto apenas como uma resposta violenta ao crime. A gente passou a se questionar se penas cruéis como torturas e execuções públicas realmente impediam que as pessoas cometessem novos delitos. Essa reflexão abriu caminho para o entendimento de que as punições deveriam ter outros objetivos além de intimidar. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, depois do recado do patrocinador que tornou esse vídeo possível. Vamos combinar um negócio? Eu tenho lugar de fala como pessoa que mora em Curitiba. E eu vou te dizer que não tem sensação pior do que sair num dia de chuva e ficar com aquela roupa molhada te incomodando o dia inteiro. Felizmente, a gente pode contar com a Insider e o tecido Future Form, que é resistente à água. Dá para sair tranquilíssima sabendo que não vão ser uns respingadinhos que vão estragar o seu dia. Eu particularmente gosto muito da saia Kyoto, que tem nas versões mini e midi, mas também tem a calça Future Form para os homens. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom Meteoro, que está aparecendo aí na sua digníssima tela, você vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Quer mais moleza que isso? E olha só, se você comprar entre os dias 11 e 25 de agosto, ainda pode ganhar um brinde, hein? Compras acima de R$ 399 levam um par de meias Spectrum Socks e acima de R$ 599 ganham esse lindo boné. Aproveitem, confere lá e você vai receber roupas deliciosamente bonitas e de alta qualidade. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada, de verdade, para você que está assistindo e também para a Insider pela ótima parceria. Se no Brasil colônia você poderia ser condenado a morrer ou a morrer para sempre, a Europa do século XVIII fervia em ideias novas. Era o tempo do iluminismo, quando filósofos, cientistas e juristas começaram a questionar o mundo à sua volta. Se até então a punição era marcada pelo espetáculo do sofrimento, com fogueira, forca e humilhações públicas, esses pensadores passaram a se perguntar: será que a violência extrema realmente faz uma sociedade mais justa e segura? Um dos nomes centrais dessa virada foi Cesare Beccaria, que em 1764 publicou Dos Delitos e das Penas. Ele criticava a tortura, a pena de morte e defendia punições proporcionais ao crime. Veja que revolução!
com função social de prevenção e não de vingança. A sua obra marcou o início da ideia de que até o criminoso tem direitos, deslocando a pena do espetáculo público para um mecanismo mais racional e controlado. Até então, a prisão não era exatamente uma pena. Na maior parte do tempo, ela servia só como uma espécie de sala de espera. O acusado ficava preso até o julgamento ou até a execução da verdadeira punição, que geralmente era física. Açoites, mutilações, forca, etc. A grande virada foi transformar a própria prisão em uma pena. Em vez de praças com espetáculos sangrentos, os estados passaram a investir na construção de presídios. Era a forma encontrada para mostrar à sociedade que o crime não ficava impune, mas sem a brutalidade explícita que caracterizava os séculos anteriores. Nessa época surgiram também os projetos arquitetônicos, como o famoso panóptico, criado pelo filósofo Jeremy Bentham, que inspiraram diversos novos modelos do que viriam a ser os presídios. Aos poucos, a pena deixou de ser apenas vingança contra o criminoso e passou a ter função de prevenir novos delitos. Não bastava punir pelo que já havia sido feito, era preciso mostrar à sociedade que o crime não compensava e, ao mesmo tempo, tentar impedir a reincidência do infrator. Dessa lógica, nasceu a ideia da prevenção geral, que envia à coletividade a mensagem de que quem fizer o mesmo vai ter o mesmo destino. E olha só, até os detalhes mais simples carregavam essa ideia. O uniforme do preso, por exemplo, deixava de ser só um traje imposto e passava a ter uma função simbólica de diferenciar o condenado do resto da sociedade. A pena se tornava menos sangrenta, mas continuava sendo uma forma de marcar, vigiar e controlar. Só que agora de maneira mais discreta, longe das praças públicas e dentro das paredes das prisões. Nos séculos 19 e 20, a lógica do castigo deu mais um passo. Não bastava apenas punir ou afastar o criminoso da sociedade. Começou a surgir a ideia radical de que a pena também deveria recuperar o infrator. A palavra da vez passou a ser ressocialização. Devolver a pessoa ao convívio social com a chance de não reincidir. Nesse período surgiram medidas como o trabalho prisional, o ensino dentro das cadeias e a liberdade condicional, que permitia ao condenado sair antes do tempo, desde que cumprisse certas condições. Países como Noruega, Suécia e Dinamarca testaram modelos que se tornaram referência mundial. Cadeias menos superlotadas, foco em educação e tratamento de dependências e taxas baixíssimas de reincidência. No Canadá, programas de reabilitação para jovens infratores mostraram que investir em recuperação era mais eficiente e mais barato do que simplesmente trancar alguém por anos. Esse novo modelo de punição, ainda que polêmico, mostrou resultados. Em vez de um ciclo de prisão e reincidência, abriram-se caminhos para que pessoas que cometeram crimes pudessem recomeçar. Era como se a pena, que antes era apenas dor ou exclusão, passasse a flertar com a ideia de dar uma segunda chance. É algo que seria impensável nos tempos de forca e fogueira, mas que hoje é cada vez mais presente nas discussões sobre segurança pública. E foi nesse cenário de transformação em que as penas deixaram de ser suplício público para se tornarem instrumentos de controle e até de ressocialização que surgiu a nova coqueluche dos políticos brasileiros, a tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica, esse dispositivo que hoje faz parte das discussões sobre justiça criminal no Brasil, tem uma origem pra lá de curiosa. A ideia começou a ser testada ainda nos anos 1960 em pesquisas acadêmicas de Harvard sobre monitoramento de jovens infratores, mas só ganhou forma prática nos anos 1980 nos Estados Unidos graças ao Homem-Aranha. Não, você não entendeu isso errado.
O primeiro uso judicial da tornozeleira aconteceu em 1983. E tudo isso porque um juiz do Novo México chamado Jack Love, olha que bonitinho, leu uma história em quadrinhos do super-herói e, inspirado por uma cena em que o Peter Parker era rastreado por um aparelho preso ao corpo, resolveu transformar a ficção em realidade. O resultado foi o primeiro protótipo de monitoramento eletrônico de acusados em liberdade. Uma combinação de tecnologia, ousadia e, por que não, uma pitada de cultura pop. Eu sou muito foda! Eu sou Miranha! Esse dispositivo, que hoje é preso ao tornozelo, se assemelhando aí a um roteador de Wi-Fi, na verdade envia sinais de rádio ou de GPS, indicando se o usuário respeita as restrições impostas pelo juiz, como horários de recolhimento domiciliar ou áreas proibidas de circulação. Com o tempo, a tornozeleira eletrônica foi incorporada em diversos países, cada um deles adaptando a sua realidade, né? No Reino Unido, passou a ser usada em regimes semiabertos e medidas cautelares para reduzir custos e superlotação. Na Espanha, ganhou destaque na proteção de vítimas de violência doméstica, acionando a polícia em caso de aproximação do agressor, veja só. Na Austrália, foi aplicada a infratores de baixo e médio risco, alcançando altos índices de cumprimento das regras. Os resultados, em muitos casos, foram positivos. Menos reincidência, menos gastos estatais com manutenção de presos em tempo integral e, em alguns contextos, mais segurança para as vítimas e comunidades. A tornozeleira se mostrou uma ferramenta intermediária que não substitui a prisão em casos graves, mas oferece alternativas mais inteligentes que simplesmente trancar milhares de pessoas em celas superlotadas. No Brasil, o uso da tornozeleira eletrônica começou a ser testado nos anos 2000 e se expandiu ao longo da década seguinte. Hoje, ela é aplicada em diferentes situações: em presos provisórios, em condenados que cumprem pena em regime semiaberto ou domiciliar e até em casos de medidas protetivas, especialmente em situações de violência doméstica. A promessa é a mesma vista lá fora: desafogar o sistema prisional e permitir que parte dos condenados mantenha laços familiares e de trabalho, reduzindo os riscos da reincidência. De um recurso discreto das políticas de segurança pública, a tornozeleira eletrônica virou símbolo do nosso tempo. Deixou de ser apenas um dispositivo de monitoramento e passou a estampar manchetes ao lado de figuras que antes ocupavam posições de autoridade. Pois é, tem até senador em pleno mandato ostentando a tecnologia. Mas a discussão sobre a tornozeleira eletrônica nos leva a uma reflexão maior. Ela pode até ser útil e necessária em determinados contextos, mas também escancara como, no Brasil, a aplicação da lei muitas vezes se acomoda em soluções brandas diante de crimes graves. Por exemplo, quando a gente está falando aí em tentativas de ruptura da ordem democrática, a sensação talvez seja de que o país ainda não aprendeu a tratar os seus algozes com a firmeza necessária, revelando mais uma vez a marca histórica da impunidade. No caso do ex-presidente réu inelegível e agora tornozelado eletronicamente Jair Messias Bolsonaro, é importante destacar que, enquanto não há condenação definitiva, o uso da tornozeleira eletrônica é sim cabível. Trata-se aí de uma medida cautelar que evita tanto a prisão preventiva quanto a impunidade absoluta, funcionando aí como um meio termo entre a liberdade plena e a privação total. Afinal, o direito penal não pode se antecipar a pena sem ter um julgamento, e a presunção de inocência permanece um pilar que não deve ser relativizado, gente, nem mesmo nos momentos mais turbulentos da vida política do país. Isso não significa, porém, que a tornozeleira seja uma solução final. Se, por um lado, ela cumpre um papel essencial nesse estágio processual, por outro, ela se revela claramente insuficiente diante da gravidade de uma eventual condenação por crimes como a tentativa violenta de golpe de Estado. Aí sim, talvez seja preciso reconhecer os seus limites. A tornozeleira eletrônica não foi concebida para substituir a prisão em casos que atentam contra a própria democracia. E aí é que está um ponto. Não é exagero dizer que a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro nasceu alimentada por séculos de impunidade seletiva.
Quando figuras de poder dos altos círculos das Forças Armadas e da elite atravessam gerações cometendo abusos, crimes de colarinho branco ou mesmo violações de direitos humanos sem sofrer consequências proporcionais, cria-se aí a certeza de que o peso da lei jamais cairá sobre quem ocupa o topo da pirâmide social. E foi justamente essa sensação de blindagem histórica o combustível para que generais, políticos e empresários acreditassem que poderiam subverter a democracia e ainda assim contar com o mesmo destino leniente de tantos poderosos que os antecederam. Se a gente for bem honesto, talvez a tornozeleira seja até uma medida adequada para o povo manipulado. Para aquele tio patriota que vestiu a camisa da seleção, ergueu a bandeira dos Estados Unidos e hoje exibe orgulhoso o boné vermelho do Make America Great Again. Pois é, para esse pessoal, o gadget desenvolvido aí nos Estados Unidos pode soar quase como uma medalha de participação, um brinde do alinhamento político e cultural que eles tanto admiram. Mas quando a gente está falando dos líderes e organizadores do golpe, daqueles que planejaram, financiaram e insuflaram a multidão contra a democracia, a história é outra. Para esses, a gente vai ter que dizer aqui, a tornozeleira não parece bastar, não. Reduzir a gravidade dos seus atos a um simples controle eletrônico seria tratar eles com a mesma leveza que a gente trata delitos menores. E isso não é compatível com a dimensão de um ataque deliberado ao Estado Democrático de Direito. E aqui a gente precisa dizer uma coisa bem séria. Mesmo que o Brasil consiga aplicar uma punição exemplar a Jair Bolsonaro e seus aliados pelo crime de tentativa de golpe de Estado, o fato é que os crimes mais graves, aqueles que marcaram a vida de milhões de brasileiros durante a pandemia, seguem sem transformá-los sequer em réu. A cada decisão da justiça fica a sensação de que a história insiste em repetir o seu roteiro de seletividade e omissão diante das tragédias provocadas pelo poder. E por mais que eles acusem o STF de perseguição, a ditadura da toga, aquela coisa toda, a impressão é de que a justiça ainda está comendo pelas beiradas. Eu chamo isso de Carluxo, teu pai subiu no telhado. É mais ou menos como o Al Capone, um mafioso que nunca foi condenado por assassinatos, extorsões ou tráfico, mas sim por sonegação de impostos. Preso por um detalhe contábil, ele escapou da responsabilização direta por uma lista de atrocidades muito mais pesadas. Esse contraste escancara uma das maiores contradições da justiça brasileira. Quando finalmente parece endurecer contra poderosos, escolhe fazer isso pelo caminho mais fácil, deixando intocados os crimes que verdadeiramente devastaram o país. E aí a gente tem um risco de que Bolsonaro entre para a história como o golpista que usou a tornozeleira eletrônica, mas não como o governante que deliberadamente deixou morrer centenas de milhares de brasileiros em meio a uma crise sanitária. A gente ainda aguarda a punição por esses crimes e não vai deixar de lutar pela justiça por todos eles. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é cara, aceitável? quem fala de... Eu não sou governo, tá vendo? Presidente mais...